Conhece, eu tenho 22 anos, faço 23 agora em junho, sou lá do Rio de Janeiro, obviamente, né? Não teria como disfarçar meu sotaque. Eu faço engenharia naval na UFRJ, me formo no fim do ano, se Deus quiser, dá tudo certo. Bem, ou talvez no meio do ano que vem, estou decidindo ainda isso, mas é isso, estou bem encorajado por poder compartilhar com vocês. Isso aqui é um workshop, é uma aula que eu compartilhei com a Igreja do Rio, há um mês atrás mais ou menos, e que pediram para eu falar sobre a Escola de Missões, né? Em que foi um evento que eu pude participar junto com alguns irmãos. É um evento que é organizado pelas igrejas da Flórida, do sul da Flórida, todo ano, em que os irmãos vão para lá, da América Latina, América do Sul e Central, e tem um treinamento, tem um monte de coisa que é falado lá nesse período, né? Então, eu pude participar desse tempo, ter aulas, treinamento, foi bem legal. Mas não só isso também, eu tive a oportunidade de poder esticar um pouquinho e ficar umas 2 semanas com os irmãos de lá, com os universitários. Então, para ver realmente como é que é o dia a dia deles, não só ficar nas aulas, mas ver, né? E nos bate-papos, evangelizar com eles, ir na universidade. Então foi muito bom, foi uma oportunidade maravilhosa poder passar esse tempo. Mas eu não queria só falar do que foi exatamente a Escola de Missões, porque é algo que eu pude experimentar e eu consegui absorver. Então não tem muito como transmitir um período, uma época, uma conferência, muito, né? Eu sinto isso. Então eu queria passar mais um pouco do que trouxe, o que resultou da conferência, desse encontro. Porque a minha oração foi, ainda é, porque não só que as coisas que eu aprendi não ficassem presas naquele momento, mas fossem levadas, carregadas ao longo da minha vida quando eu voltasse para o Rio de Janeiro. Porque eu sei que todos nós temos isso, né? A gente vai às vezes para uma conferência, para esse aqui, por exemplo, a gente não quer que isso se perca, né, com o tempo. Então, foi muito especial, eu acho que Deus tem conservado essa chama no meu coração e tem esticado, tem espalhado esse coração para várias pessoas. Tem falado ao mesmo tempo com muitas pessoas ao redor do Rio e do Brasil também. Então, isso eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, a gente vai falar sobre sonhe, decida e viva. Amém? Amém. Beleza, então, vamos começar com uma oração, não pode dormir. Deus, Senhor, Pai, muito obrigado por esse dia. Deus, como eu sou grato por poder estar aqui, por poder fazer essas reflexões que a gente tem tido, feito na sua palavra, poder meditar, Deus, e ouvir tantos irmãos, tantas histórias diferentes, e dar cada abraço, tantas pessoas que a gente não vê há tanto tempo, tem gente que eu não vejo há 1 ano, mais até, e como é gostoso, Pai, a gente se abraçar, todos falamos a mesma língua, né? Então, como eu estou feliz, encorajado em poder estar com esse tempo pessoal aqui. Deus, o Senhor sabe do nosso coração, que é simplesmente servir o Senhor, que somos teus servos, a gente te ama, a gente quer te conhecer, a gente quer te tocar, a gente quer ver, ouvir a sua voz, Pai. E é para isso que a gente está aqui na terra, dando o nosso melhor, Pai, para que o Senhor se alegre com a nossa vida. Então, Deus, eu peço que, por favor, possa usar um pouquinho desse tempo aqui, que possa encorajar e animar as pessoas, Pai, que vão estar nessa sala. Escolheram esse tema por algum motivo, eu não sei o que estão passando, cada uma delas, mas seu Espírito possa falar exatamente as palavras que cada um precisa ouvir, Pai. Amém. Por favor. Que o Senhor use aqui, use a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, que eu oro muito grato, Pai. Amém. Amém. Bem, essa aqui é a entrada da igreja de Broward, que é onde aconteceu a Escola de Missões, que é a igreja do Tony, né, que ele está aqui, que ele veio, Tony Fernandes, e é bem legal. O projetor está meio... a luzinha está meio verde, mas está tranquilo. Aqui essa propriedade tem um lago aqui na frente, uma igreja lá atrás. Toda essa propriedade é da igreja. Então foi o irmão que morreu e deixou como herança para a igreja de lá. Então foi uma bênção, uma propriedade muito linda, muito bacana. E assim que você entra na igreja, você vê esse mapa do mundo enorme. E está escrito ali em cima, porque Deus amou o mundo tanto que deu, a gente conhece essa passagem, né? Fica em João 3,16, deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Então a gente sabe que, para lembrar a igreja todo domingo, que a igreja não é para nós, a igreja não é para os discípulos, mas é primeiramente para Deus, para adorar Ele e para servir a igreja, para servir as pessoas que estão lá fora, servir as pessoas da nossa cidade, mas do mundo todo também. Então isso eu achei bem legal. Isso aqui é a igreja lá, antes de começar o culto, 600 pessoas que tem, então foi bem bacana. E a gente estava, bem, isso aqui também é um grupo de brasileiros que foi para lá, né? Então vocês conhecem vários dos rostinhos. E aqui, só para dar um destaque, João e Silvia Reus, o Johnny e a esposa deles,
esposa dele. Dele não, né? Dele, né? E o Mike e a Brigitte Talhaferro, para quem conhece, o Mike ele escreveu O Leão Nunca Dorme. Eu sei que muitos aqui leram esse livro, mas talvez esse cara que escreveu, então é legal. A gente estava lá no culto e chamaram a gente para participar de um culto na escola de missões e chamaram a gente para participar de um culto universitário que ia ter. Então a gente foi, né, durante a semana para a universidade, para a sala que ia ter, e a gente foi... e aí, assim que a gente entra na sala de aula, a gente vê isso aqui, né? A foto não consegue transmitir, mas tem... nem 10%, né? Mas tem... Imagina você entrar numa sala de aula e você vê 100 universitários, isso é bem comum, mas 75 deles cristãos. Então, em um ministério de uma faculdade, estão 75 discípulos que se encontram ali fazendo os bate-papos, fazendo a mesma coisa que a gente tenta fazer nas nossas cidades. E isso, para mim, foi muito animador. Isso me encorajou muito. Ver aquele amor, essa bagunça que a gente tem aqui, lá também. Baixo, alto, branco, negro, magro, gordo, forte, cara do piercing, cara do rap, não importa, todo mundo, todos os estilos, todo mundo curtindo e desfrutando esse amor, foi muito bacana. E tem esse cara que está em pé em cima da mesa, cara. O que ele está fazendo ali? Ele chega e fala, bem, nós somos os discípulos no campus e a gente vai fazer agora os jogos. Ele começa a fazer os jogos, né? Depois tem momentos de louvor, luzes apagadas, e depois tem a mensagem, super poderoso e é super encorajador, né? Eles são um grupo muito influente no campus deles, tem animado muita igreja lá, é bem bacana. Isso me encorajou muito, né? Porque é legal. Mas o que mais me encorajou foi saber que esse grupo, há 5 anos atrás, tinha 8 ou 10 pessoas. Então, e esse trabalho, ele foi um tempo que levou, né? Mas faz pouco tempo, não não veio do nada isso. E desses 8, 10, a maior parte deles eram formandos. Muito semelhante à nossa realidade como nos ministérios individuais. Cada ministério ao redor do Brasil, né? No Rio e vários outros também. Então, me deu fé, me deu esperança, sabe? Muito ânimo. E a gente, então, teve tempos, né? E esse aqui é o Leque, é o nome dele mesmo. Ele que foi liderar o ministério lá nessa época, há 4, 5 anos atrás, e ele decidiu ser o exemplo. Ele sonhava por algo, sonhava pelo ministério, de uma forma, e ele decidiu viver daquela forma, daquela maneira. Então ele decidiu que ele ia evangelizar mais, que ele ia estudar a Bíblia com mais pessoas, com o máximo possível, que ele ia se aprofundar mais na palavra, mais na leitura, mais na oração, e ele desenvolveu essas características. É muito legal quando você passa esse tempo com ele. Ele decidiu ser um exemplo, e com ele fez um discípulo, que fez mais um discípulo, que fez outro discípulo, e com o passar do tempo o grupo foi crescendo e foi demais, né? Essa aqui é a Caroline, também tem ajudado ele lá, e... bem, é isso. E sabe, ver essas coisas, pra mim, foi muito encorajador, porque algumas pessoas aqui, a Leslie, o Anderson, Patrícia, algumas pessoas que viveram, Simone, viveram numa época em que a igreja ao redor do Brasil estava crescendo muito. Que a igreja estava se multiplicando, que a igreja do Rio de Janeiro tinha 1.000 discípulos, hoje tem 300, a igreja de São Paulo tinha mais de 3.000, os universitários, a minha faculdade tinha 40 discípulos no meu campus, 100 discípulos na USP, e que o ministério ia crescendo, se desenvolvendo de uma forma incrível, milagrosa mesmo, Deus agindo, e conversões semanais de pessoas com um passado bizarro, isso... é maravilhoso, a gente ouve as histórias, todos nós conhecemos as histórias. Mas eu nunca vivi isso, a maior parte de nós nunca vivemos isso. Então, como é difícil às vezes a gente acreditar, a gente sonhar por isso. Porque nenhuma igreja ao redor do Brasil tem crescido mais dessa forma. Teve problemas no passado, tiveram, mas vamos deixar isso à parte, a gente tem que aprender com os nossos erros, mas o evangelho estava sendo espalhado, né? Mas nenhuma das nossas igrejas ao redor do Brasil tem crescido dessa forma, nenhum ministério tem crescido dessa maneira. Então a gente começa a questionar se isso é possível ainda. Se Deus ele trabalha dessa forma. Será que Deus parou de... A gente não deve batizar, Deus não quer tantas pessoas assim. É um pós-modernismo, é uma outra geração. E a gente começa a colocar e dar desculpas e acreditar em coisas que a nossa fé é abalada. Né? E faz todo sentido, que é o que a gente vê.
Então, quando eu pude ver aquele ministério, isso me encorajou de uma maneira muito forte. Porque me colocou um sonho dentro de mim. Amém. Vamos ler uma passagem, fica em Marcos, capítulo 9. Não sei se todo mundo consegue ler. Tô de óculos, consigo. Tá bom. Então, beleza. Tá assim, capítulo 9, versículo 17 ao 27. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Sabe, o meu sonho é ver essas coisas. Porque eu já vi Deus falando comigo de várias formas. Ele responde minhas orações, eu já vi Ele agir na minha vida de várias maneiras. Mas eu nunca vi Deus agindo dessa forma, no crescimento de um ministério crescendo, a igreja crescendo de maneira mais saudável, de uma forma... Porque a gente vê até em Atos, e até o que essas pessoas que eu falei antes viram, testemunharam com os próprios olhos. Eu sonho em ver isso, é o sonho que Deus colocou no meu coração. O sonho desse pai aqui era que o filho dele fosse curado. E aí a pergunta que eu faço pra gente aqui é: qual é o seu sonho? E isso é uma resposta, a resposta dessa pergunta, cada um tem que dar individualmente. Amém. Qual é o seu sonho? Talvez o seu sonho seja conhecer a Deus com mais profundidade. Talvez você esteja aqui perdido na sua fé, confuso, vendo pensamentos ateístas e tudo mais, e você tem a sua fé abalada. Você precisa se relacionar com Deus. Esse talvez seja o seu sonho. Talvez o seu sonho seja entrar numa faculdade que haja um ministério. Talvez seja criar um ministério na faculdade que você já está. Talvez seja o seu ministério crescer e se desenvolver de acordo com o seu sonho. Talvez seja a sua igreja em casa. Talvez o seu sonho seja que a sua família seja salva. Que seu pai, que sua mãe, que seus irmãos conheçam a Deus. Então, eu não sei qual é o seu sonho, mas a gente precisa saber qual é ele, para a gente poder ir atrás dele. Porque a gente tem todas uma série de lutas e dificuldades, e a gente acredita que Deus, Ele é todo-poderoso, que criou o universo, que Jesus é o Filho de Deus, que Deus abriu o mar vermelho, Deus parou o sol, que Deus fez todas essas coisas, Jesus ressuscitou. Mas a gente ainda é incrédulo. A gente crê, mas ainda tem incredulidade dentro de nós. E assim como esse homem, a gente precisa pedir a Deus: Senhor, eu creio. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Amém. Me ajuda a ver. Isso é uma coisa que eu quero falar. Assim como Jó diz nessa passagem: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E quando o seu sonho é respondido, eu acho que essa passagem ela deve fazer muito sentido, muita força. E eu quero poder dizer isso com essa intensidade para essa área da minha vida. Amém? Amém. Então, bem, a gente continuou na escola de missões e tal. Todo mundo conhece as carinhas que estão aqui: Caio, Salomão, Felipe, eu e o Daniel Henrique. Nós fomos homens dos universitários que estava lá. E essa foto para mim é que melhor sintetiza todo o tempo que a gente esteve lá. Porque a gente tinha acabado de sair de uma conversa muito difícil pra gente. Em que alguns irmãos chegaram pra gente e falaram algumas coisas que a gente precisava ouvir, que foram muito de encontro com o que estava vivendo, o que estava pensando, com os conceitos que a gente tinha formado. E a gente foi confrontado, teve choro nessa conversa, foi bem difícil mesmo.
E depois dessa conversa a gente se afastou, a gente se juntou e conversamos mais, abrimos nosso coração, falando das dificuldades que a gente estava tendo, falando como estava o nosso ministério, dos nossos sonhos e tudo mais. E Deus, ele falou com a gente de maneira muito poderosa, muito intensa. Deus, ele falou, a gente depois orou, fez uma oração. Sabe quando você sente, caramba, Deus está aqui? Foi assim que a gente sentiu. E quando a gente saiu dessa oração, a gente olhou para trás, tinha um arco-íris, bem aqui. Que pode dar para ver com calma. E tem um arco-íris, tinha um arco-íris bem atrás. A gente lembrou que o arco-íris é a aliança que Deus fez com a humanidade. Cara, que incrível isso! Deus está fazendo uma aliança com a gente. A gente sentiu o Espírito de Deus com a gente ali. A gente falou, cara, Deus assinou. Aí, falou, é isso, vamos em frente, estou com vocês. E nesse momento a gente tomou várias decisões pra gente. Deus estava colocando de várias formas, através de várias conversas, que nós precisávamos tentar ser o exemplo daquilo que a gente sonhava para o ministério. Então, a gente decidiu orar mais. A gente decidiu ler mais a Bíblia. A gente decidiu que a gente ia mais na universidade, evangelizar, estudar a Bíblia com o máximo de pessoas que a gente conseguisse. Que a gente ia dar o nosso melhor para Deus. E eu, pessoalmente, falei, Deus, eu vou dar o meu máximo nesse ano, nesse meu último ano de faculdade. Eu não sei qual vai ser o resultado final, isso não cabe a mim. Mas eu vou dar o meu máximo. Amém. Se o resultado não for o que eu espero, amém, glória ao Senhor, mas eu dei o meu melhor e eu sei que você vai ficar feliz com isso. Amém? Então foram essas decisões que a gente tomou ali naquela conversa. Vamos ler uma passagem que fica em Tiago, capítulo 2. Tiago 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Como eu falei, essas foram as decisões que eu tomei, pessoalmente, que eu ia dar esses passos, e os meus irmãos, eles tomaram essas mesmas decisões, né? Mas a pergunta que a gente tem que fazer de novo, né, é o que eu vou decidir para alcançar esse meu sonho. Porque não adianta a gente sonhar em mil coisas, não importa o que seja, se a gente não decide dar passos, não é? A gente teme, às vezes, até tomar decisões, dar passos nessa direção. Então, seja lá o que você decidir, o que você sonhar, decida por algumas coisas. Decida por coisas que vão fazer você se manter nesse processo. Coisas que vão ser fundamentais para você alcançar esse sonho. Porque não vai cair de paraquedas. Você tem que trabalhar por ele. E Deus gosta, Ele quer esse processo. E é no processo que Ele trabalha. Muito mais do que se caísse de paraquedas para a gente. Bem, depois desse momento, então, que a gente viveu lá e tudo mais, foi muito encorajado, chegou a hora de viver aquilo que a gente tinha sonhado. Porque, de novo, a gente não queria somente sonhar, mas queria viver aquilo. A gente tomou decisões que precisava viver, de fato. Então, a primeira coisa que eu fiz no Rio foi, lá nos Estados Unidos ainda, foi montar, eu aprendi isso com um menino lá da universidade também, um dos líderes lá, em que ele colocou no celular dele 2 horários para orar, 2 alarmes, um de manhã e um à noite. Eu fiz o mesmo. Então, em 9h38 da noite, porque em Mateus 9, versículo 38, diz para orar por mais trabalhadores. Então, toda vez que esse horário bate, meu celular toca e eu tento parar o que eu estou fazendo, oro a Deus, pedindo pelo nosso ministério, pedindo pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, pedindo para que Deus traga mais trabalhadores para a colheita, que a colheita é grande, né? Além disso, eu também decidi que eu precisava de mais tempo para aquilo que eu sonhava. Então eu falei, poxa, se eu sonho com isso, eu vou mudar os meus horários na faculdade. Vou mudar os meus horários no estágio. Então eu arrumei alguns horários de uma forma bem complicada para mim, pessoalmente, que iam ser ruins,
mas para que eu tivesse as terças e as quintas pela manhã livre para estudar a Bíblia com as pessoas. Então, o que eu decidi, eu vou convidar e evangelizar até que todos os meus horários na manhã de terça e quinta estivessem cheios de estudos. E caso alguém desista, eu vou convidar de novo até que alguém apareça e eu vou ficar nesse trabalho por um ano e vamos ver o que Deus faz. Foi uma decisão que eu tomei para mim. Isso eu mudei meus horários e tenho feito isso. A gente também decidiu começar o Instagram, né, do grupo. Muitos ministérios ao redor do Brasil têm isso, mas tem sido muito legal pra gente, porque aqui estão alguns comentários de algumas pessoas que mandaram mensagem pra gente. Então, quando a galera da UER se reúne, sou cristão e calouro de engenharia civil na FRJ, gostaria de saber quando se reúne, como funciona e tudo mais. Ficaria feliz. Aqui, 3 coraçõezinhos. Amanhã vou estar com vocês. Cadê vocês na FRJ? Quero conhecer vocês de coração. Então, muitas pessoas têm vindo até a gente, têm conhecido, têm procurado saber mais sobre Deus e tudo mais, têm estudado a Bíblia. E isso tem sido muito gostoso pra gente, ver tudo isso, né? Isso aqui foi quando a gente foi para a matrícula dos calouros. Então, a gente foi na matrícula para evangelizar, tanto na FRJ quanto na UF, são 2 faculdades lá, e a gente passou dias evangelizando. Então, foram centenas de pessoas que foram convidadas para fazer parte do ministério, para conhecer a Deus, para estudar a Bíblia, e foi muito bacana. A primeira pessoa que eu convidei, ela aceitou estudar a Bíblia, e ela aceitou e eu bate-papo, e era um calouro de engenharia naval, que é o curso que eu faço. Então, a primeira pessoa que eu convido tinha isso. Então, eu senti um carinho de Deus de novo aí, né? Então, ver essa resposta, Deus ele colocou isso não foi só no meu coração. Isso que é o mais fantástico, que Deus ele falou a mesma coisa de maneiras diferentes para várias pessoas. Então, as pessoas, eu sinto, do nosso grupo, têm sentido esse sonho. O sonho é deles também, é de cada um de nós lá. Então, isso é fantástico, porque vejo o Espírito de Deus trabalhando, Deus como se fosse abençoando essa aliança que Ele fez com a gente, de novo. Então, todo mundo tem trabalhado muito para isso. Bem, como eu falei, eu organizei meus horários para terças e quintas pela manhã estar livre para estudar a Bíblia, para evangelizar. E, bem, no segundo dia de aula, eu cheguei mais cedo, eu e a Ana, né, chegamos mais cedo. Só contar uma história, desculpa. Um dia eu estava com a Ana também, conversando e tal, e tocou o despertador de 9h38. E aí a gente, beleza, vamos orar. Aí eu orei lá em casa, ela orou na dela, e beleza. Aí no final da oração, ela mandou uma foto, um print da tela dela, mostrando uma menina que, durante a oração, perguntou se a gente ia estar nos bate-papos esse semestre, que queria estudar a Bíblia com a gente. Então ela tem estudado a Bíblia, tem 2 bate-papos, e foi tipo, sério, Deus mostrando, foi fantástico, foi muito bom. E, bem, então, voltando pra cá. No segundo dia de aula, a gente chegou, eu e a Ana também, chegou mais cedo, porque a gente tinha esse horário de terça-feira pela manhã livre, e vamos convidar. E cara, foi demais, em 2 horas, 4 pessoas aceitaram estudar a Bíblia, convidando e tudo mais, e uma delas, tem indo até agora, tá indo estudos aí, ele era ateu. O ateu aceitou estudar a Bíblia, já beleza. A gente começou fazendo uns estudos que o Caio, ele mandou pra gente sobre como estudar a Bíblia com ateus. E esse estudo, o primeiro deles é sobre as profecias, sobre a Bíblia ser sobrenatural. Então, você mostra as profecias que Jesus cumpriu. Quando a gente leu com ele, Isaías 52 e 53, ele ficou, ele tá falando de Jesus, não tá? Eu falei, tá. Aí, quando isso aí foi escrito? Novo Testamento? Aí eu, não, cara, 700 anos antes de Cristo. E ele falou, sério? Teste de carbono 14 e tal? Aí ele falou, uou! Ele é ateu e ele sabe o que você falar sobre o evento 700 anos antes, que isso é sobrenatural. E esse cara, ele tem estudado a Bíblia com a gente e ele virou agnóstico já. Então, sabe, que demais. Está muito feliz com ele, não dele é Carlos, para orar. E bem, então, voltando nesse segundo dia de aula, essas 4 pessoas aceitaram estudar a Bíblia e a gente teve o primeiro bate-papo, que foi esse daqui. No primeiro bate-papo tiveram 10 convidados, 10 visitantes, foi bem legal, foi muito divertido. Esse aqui é o segundo bate-papo, em que, aqui não dá pra ver mesmo, mas tem um cara aqui, ele estava sentado
um lugar que a gente ia fazer um bate-papo antes de começar. Aí, beleza, então, eu falei, cara, a gente vai fazer um bate-papo sobre a Bíblia aqui. Você não quer participar? Aí ele, tá bom. Aí ele participou, passou no bate-papo, a gente chamou para ele estudar a Bíblia depois, e ele tem estudado com a gente, tem sido super legal. A gente está avançando bem nos estudos com ele, vejo um coração muito vulnerável, muito sincero, com muita dificuldade, mas tem quebrado para Deus e tal. E ele tem estado com a gente e tudo mais, está sendo muito gostoso. Ele falou que quer se tornar um discípulo, ele quer ser batizado. Então, orem por ele, por favor. O nome dele é Marcos. Quem sabe aí ano que vem tá com a gente, tá bom? Então, ele participou também de várias pessoas no bate-papo. Esse aqui foi o 5º bate-papo na FRJ, em que o Pedro, ele tá aqui atrás, aqui de costas, foi o primeiro bate-papo que ele conduziu. O Pedro, ele foi batizado há 3 meses, mais ou menos, lá no Fundão, lá no Rio. E, cara, tem sido uma bênção, um presente pra gente lá. Porque é um bebê, é um cara que foi batizado agora, mas ele tá com tanto fogo, tanto gás, tanto ânimo. Ele tem evangelizado muita gente, está envolvido em 7 estudos bíblicos. Tá falando com tudo quanto é amigo dele, com a família dele, tá juntando, tá levando a gente pra lá, tá servindo pra caramba, tudo quanto é coisa. Então, ver alguém quebrantado, que tá querendo levar o evangelho pras pessoas, e tá aí fazendo. Então, fez bate-papo, foi muito legal. A gente tá super animado também com ele. E, como eu falei, não é uma coisa que está só no Rio, não está só em mim, não está só na UFRJ, mas está no ministério como um todo. Que legal. Né? Isso aqui foi um banner que a gente fez, que o Patrick fez, na verdade, para a devocional de abertura, que a gente ia fazer de um tema ao longo do ano. Né? E está aqui procurando Timóteo. Então, com referência óbvia a Dory, procurando Dory, né? E está escrito assim, ela continuou a nadar, continue a procurar. Então, que é o tema, a escritura base é 2 Timóteo 2, do 1 ao 3. Então a ideia é que a gente procure Timóteos, que essa passagem fala para confiar o que aprendeu homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Então a gente quer isso, quer que o ministério continue, que ele permaneça, né? Que geração após geração ele continue. Então foi muito legal isso, a gente ver, né? A gente teve a devocional, esse aqui foi lá no aterro do Flamengo, a gente orando, tivemos vários jogos, uma gincana lá, esse aqui foi o time verde que perdeu, o time vermelho que ganhou, e foi muito gostoso esse tempo que a gente pôde passar junto, falando sobre esse tema, o pessoal ficou bem animado, bem encorajado. Essa aqui foi uma caça aos ovos da Páscoa que o pessoal da UF fez, né? Aqui tá a Bruna, né? Dudu e Luana, Charles também, vocês não conhecem. Mas estava lá, vários visitantes, foi bem gostoso. Foi um luau que eles fizeram tipo Holy Hour, para quem acho que é Holy Hour aqui em Brasília, né? Então, eles fizeram lá, foi super gostoso, ficaram super animados. E isso aqui é um bate-papo na UERJ também. Camila, a Isabela tá ali também, voltaram para casa. Mas foi super gostoso, o pessoal também está super animado. E eu falei mais da FRJ porque eu tô lá, então eu não consigo falar muito da UF e da UERJ, né? Mas tem sido muito gostoso todo esse tempo que a gente passou lá, que a gente está passando. Quando a gente vê essas coisas, parece maravilhoso, só mar de rosas e tal. Mas eu sei quão difícil tem sido manter as coisas que eu decidi para mim. Eu sei quantas vezes foi difícil para mim orar. Quantas vezes foi difícil para mim, para ter meus tempos com Deus, pela manhã, como eu tinha planejado, acordar mais cedo. Quando a gente está estudando a Bíblia com as pessoas e o cara desiste, ou diz não. Ou quando o meu pecado, ele vem e me abala, e vem uma força que me faz querer desistir de tudo aquilo que eu estava sonhando, de tudo aquilo que eu estava planejando. E eu sei que todo mundo aqui se identifica com isso. A gente sabe quanto é difícil manter as decisões e sonhos que a gente planeja. Então, o que a gente faz quando isso acontece? Porque sonhar é uma coisa, decidir é uma coisa, mas viver é completamente diferente. Então, eu queria encorajar a gente a gente vai passar por momentos difíceis. A gente precisa sonhar, precisamos ter esse sonho, a gente precisa tomar decisões, passos para avançar realmente, mas vai ser difícil. O Satanás, ele não quer que os nossos sonhos sejam realizados.
Ele vai fazer de tudo para nos afastar disso. E a gente precisa, quando isso acontecer, a gente precisa lembrar do que Deus falou pra gente, do porquê que a gente começou. Lembrar desse sonho que Deus colocou no nosso coração. Porque vai ser difícil. E quando a gente, e como eu falei um pouco antes, a gente sonha por algo, a gente vai dar o nosso máximo, dar o nosso melhor. Mas talvez o resultado não venha da forma que a gente espera, da forma que a gente tem orado. Mas isso não cabe a gente. O resultado em si não é algo que cabe, não é papel, foi falado aqui, não é papel do ramo, é papel do agricultor. É de quem faz crescer, de quem faz dar fruto. Nosso papel é dar o nosso melhor para Deus. Porque a gente faz isso pura e simplesmente para Ele. Então Ele sabe qual é o tempo. Ele sabe o que é o melhor. Ele quer ver o nosso coração sendo trabalhado ao longo do tempo. E Ele que colocou esse sonho na gente. Então, quando a gente tem que lembrar que tudo que a gente está fazendo é para glórias e honras dele. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se a gente tiver isso em mente, independente do resultado, a gente vai estar feliz. Porque, como diz em Romanos 12, a gente tem que ser sacrifício vivo. E eu oro a Deus para que a minha vida seja agradável a Ele. Que eu estou estudando a Bíblia, estou evangelizando, estou orando, estou lendo, Isso não é mais que uma obrigação, de certa forma. E caso não saia o resultado, Deus deixa com Ele. Ele vai ficar feliz com o meu sacrifício. E essa tem sido a minha oração. Amém. Então, espero que você tenha conseguido pensar em algo. Talvez o que eu falei não se aplique diretamente à sua vida, não é o objetivo. O objetivo é que seja lá qual for o seu sonho, se você dar passos nessa direção, você decidir coisas que façam. Seja estudar um assunto mais especificamente, seja falar com alguém experiente nessa área, que possa te ajudar, que possa te encorajar, seja, juntar pessoas, seja estudar sobre um assunto, entrar no psicólogo, não sei, seja o que for, vamos dar esses passos para alcançar esses sonhos que Deus colocou no nosso coração. Muito bom. Amém? Muito bom. Então, eu queria chamar a gente a lembrar que a gente tem que sonhar, que a gente tem que decidir e que a gente tem que viver aquilo. O mais difícil que seja, a gente não pode esquecer do porquê que a gente faz. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar. Obrigado. Tem 3 minutinhos ainda, 5 minutos. A gente pode falar um pouquinho, conversar. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário, compartilhar o que tem acontecido com você especificamente, alguma história. Bem aberto agora. Não? Meio inimigo. Não? Tá bom então. Quer falar? Não, deixa eu passar. Ai lá, Railane. Sou tímida, tá? Tímida. Eu quero te agradecer, porque eu realmente, assim, eu vim com um sentimento meio egoísta de ouvir aqui pensando alguma coisa para motivar os meus sonhos pessoais. E, assim, Deus me surpreendeu, porque quando você começou a falar e falou tanto da obra de Deus e do ministério, comecei a pensar, meu Deus, eu preciso sonhar mais com as almas, né? Eu preciso sonhar mais com esse evangelismo, porque realmente, assim, quando a gente pensa em sonhos, muitas das vezes esses sonhos estão muito mais entrelaçados aos meus desejos egoístas, aquilo que me move no dia a dia, né? Que não é ruim, mas às vezes eu vejo o quanto que eu não tenho tentado sonhar os sonhos de Deus, né? E eu quero te agradecer mesmo por você ter compartilhado e me animar a pensar no quanto que eu não tenho sonhado com isso, o quanto que eu estava até comentando outro dia, eu falei, gente, às vezes eu marco tempo com as pessoas e fico torcendo para que elas arrumem alguma coisa e não vá. Eu fico, meu Deus, que coração é esse, Senhor? Então, assim, é algo que eu preciso mudar e me arrepender. Mas eu me arrependo depois. Que bom! Mas é algo que eu vejo assim, às vezes eu faço assim, nossa, eu vou porque eu tenho que fazer. Mas eu realmente preciso orar para que esse meu coração possa queimar mais por isso. Então, muito obrigada mesmo pela sua contribuição aí. Obrigado.
marcar tempo. Primeiramente, também quero agradecer, porque há dias eu tenho pensado muito nisso. De como viver isso, de como praticar isso no meu dia a dia, né? E eu tô na São Judas lá com o Marco Mazella e tem sido incrível, assim, sabe? Porque nos primeiros dias eu falei, eu não quero saber dos universitários, eu fui convidado e vamos só participar. E eu estava indo por ir. Só que depois eu comecei a ver o quanto Deus nos usa, né? O quanto Ele nos mostra que devemos amar o próximo. E foi muito especial porque eu vi aquela multidão, aquelas pessoas ali, e por fora elas estavam mostrando uma aparência perfeita, assim, sabe? E quando a gente chegava nas pessoas e conversava com elas, perguntava como elas estavam, elas se aquebrantavam, assim, totalmente, sabe? De querer conhecer mais sobre Deus, de querer tirar a imagem negativa que elas tinham de Cristo, né? Que a religiosidade prega. E foi muito especial, assim, tem sido muito incrível. E isso tem transformado até mesmo minha vida. Eu tenho sonhado com isso, eu tenho planejado coisas maravilhosas mediante esse ministério, sabe? E eu tenho me sentido muito animado. Amém. 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 Isso aí. Bom. Valeu. Na verdade, eu quero agradecer também. Eu vim a convite da Kênia, né? Eu não faço parte mesmo, assim, enfim. Mas foi uma resposta, meio que uma resposta de oração bem rápida. Porque eu estava comentando mais cedo, naquela hora que a gente fez as rodinhas e tal, para conversar. E aí eu expus para as meninas uma questão que eu estava meio que pensando assim, nossa Deus, será que eu estou sonhando muito alto? Será que não é melhor eu fazer uma coisa que é mais segura, que é mais confiável e eu seguir esse plano igual todo mundo faz? Eu até falei para elas que, assim, eu não gosto, não quero viver uma coisa tão ordinária, sabe? E às vezes eu ficava muito insegura em relação a isso, porque será que eu estou no caminho certo, sabe? Será que eu realmente, não é coisa da minha cabeça ficar sonhando coisa demais e querer fazer coisa demais? Será que não é melhor eu me conformar, sei lá, indo para a igreja todo domingo e ok, tudo bem? E na verdade foi muito motivador tudo que você falou, assim, porque à medida que eu ficava preocupada, será se isso era certo, eu meio que parava de buscar em relação a isso, sabe? Eu não vou ficar só indo para a faculdade mesmo e tudo ok, seguir a minha vida. E foi muito motivador. E para mim foi como uma resposta que eu preciso de seguir mesmo. Né? São sonhos que Deus tem plantado no meu coração. Amém. E eu preciso de seguir. Amém. Amém. Obrigado. É isso aí, gente. Vamos ter que encerrar, tá bom? Tem o próximo agora aí. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Levantar.